sou horrível, não gostam de mim. Mas se me chamasse, eu não ia ter ido, sabe? Eu tô muito matraca. Ele é muito foda-se, quando você precisa dele, ele vai embora. O mago nunca tá atrasado, ele sempre sabe a hora que quer chegar. E esse quase, ele também dá algumas lições pra gente, né? Quantas situações de quase a gente tem na vida e que vivem se repetindo por coisas que a gente não superou, né? Olá! Oi, Haru, que bom te receber aqui. Ai, que legal! É confortável. A gente tinha falado, né? Eu fiz 5 anos de psicanálise e nunca deitei num divã. Então, inédito. E Haru, já começando, se quiser compartilhar um pouquinho comigo também, qual obra mais te marcou e por quê? Eu acho que é Zelda, porque eu gosto muito da densidade da lore e ela se conecta com algumas questões ali da minha vida pessoal que, na verdade, não tem nada a ver, mas eu que fiz esse link. Badum. Eu que fiz esse link, porque tem todo o negócio das encarnações e tudo mais, e se conecta comigo de uma maneira até um pouco religiosa. E, nossa, eu acho muito legal. E foi um dos primeiros jogos que eu joguei inteiro, e eu era criança, eu não sabia inglês. Então era muito difícil de saber o que você tinha que fazer nas coisas, nos lugares, conversando com os personagens e tal. E o primeiro que eu joguei foi A Link to the Past. Eu demorei quase 1 ano pra zerar. Acho que eu tinha 7 anos. É o Link do cabelo roxo, isso. Isso, o Link coelhinho e de cabelo roxo. E como é que foi também essa conexão com a obra, né? O Link, ele é um personagem silencioso, então é muito da hora a gente conseguir se refletir nele, porque não tem nada que ele vai falar que vai nos desagradar, ou ir contra a nossa índole, ou falar alguma coisa que, tipo, não me representa. Então a gente consegue full entrar no personagem, full entrar na história. Como é que é pra ti essa relação também, tanto com a Link to the Past, quanto com as outras da obra? É que na época que eu comecei a gostar de videogame, acho que era meio dualístico, assim, todas as obras que a gente curtia, que a gente ia atrás e tal, elas eram sobre o herói que salva o dia, que faz não sei o quê, e não tinham muitas zonas cinzas nessa época, assim, né, tipo, o 90, começo dos anos 2000, assim, eu acho que basicamente tudo que era de fantasia, nessa época era bem dualístico, assim, então eu, pelo menos, achava que era como tinha que ser. Ah, que legal, é uma história de fantasia, alta fantasia clássica, em que você é o herói e aí pronto, acabou. Tipo, não é nem a questão de ele não fala ou ele é um herói silencioso. Na verdade, eu acho que isso nem passava pela minha cabeça. Era, ele é o herói, pronto, ele tem que bater nos monstros, ele tem que salvar o reino. Acabou. E uma coisa interessante também é que no A Link to the Past, que tu comentou, ele tem tipo uma HQ que foi feita em edição, assim, pintada, coisa mais bonitinha. E nessa HQ ele fala, então, pra mim me deu um estranhamento muito grande, porque tem uma hora que ele fala, tipo, eu vou me vingar, não sei o quê, e eu falava, esse não é o meu Link. Total, né? Não só nesse, como eu acho que o que mais me chocou foi a mesma HQ do mesmo autor, mas é a do Force Words, que são 4 personalidades completamente diferentes e todas elas são o Link. É muito bom. Mas eu li adulta só, né? Então. Ah, que massa. E como foi também a tua primeira experiência? Você falou que não falava inglês ainda e começou a jogar e a descobrir, demorou 1 ano. Como é que foi tu perceber, tipo, essa franquia, eu acho que ela realmente ressoa comigo. Tu falou que tem algumas questões até religiosas ali, de reencarnação, que vão indo. Eu acho muito da hora o fato de Zelda em si ser uma história que sempre se repete, e a gente ama igual. Então é aquela jornada do herói clássica e a gente consegue ficar completamente imerso de qualquer forma, né? Então eles trazem vários elementos do shintoísmo, elementos do budismo e afins, e deixam aquilo muito próximo também do mundo real. Então vai muito na vibe também do Miyamoto querendo passar aquela sensação de infância, que ele, enfim, fez a exploração quando era pequeno, ia nos campos, então queria trazer essa sensação. Como é que foi pra ti também essa conexão do mundo real com a obra? Então, essa conexão ela veio muitos anos depois, claro, né, de querer ver como que funcionava exatamente a lore. Eu acho que toda essa ideia das encarnações só veio pela primeira vez com o Hyrule Encyclopedia, nossa, isso foi em 2012, 2011, por aí. Quando saiu esse livro, ficou todo mundo, tá, então tem uma ordem, porque antes pouco se sabia, né? Tinham algumas teorias e tudo mais, mas era muito difícil também você fazer parte dessas comunidades. Tinha alguns fóruns em internet, e era aquele negócio, né, de fórum, tipo, Zelda Project, assim, uns negócios meio esquisitos, que não tinha nada oficial.
totalmente não oficial. Você tinha muita gente que baixava ROM pra conseguir jogar de novo, que às vezes não tinha mais videogame. Meu, muito doido. Isso acabou, essa relação que eu construí depois com Zelda foi a partir do material de livro, dos quadrinhos e tal, mas isso antes não existia. Eu escolhi Zelda porque, olha que doideira, né? A gente não tinha muito jogo, pra começar. Porque não tinha nem como tirar as cópias alternativas, não tinha muito como baixar, e era muito caro. Então eu tinha 3 jogos, que era o Aladdin, Mario, que o Super Mario World vinha em todos, né? E o Zelda Link to the Past, que foi o único que eu escolhi mesmo. Eu achei muito legal, porque na capa ele parecia o Peter Pan. Eu falei, nossa, jogo do Peter Pan, que legal, vou pegar. Sensacional. Me toquei que era uma história totalmente nova, que era muito legal e que tinha todo um embasamento. Eu não sei se eles já tinham isso em mente ou se criaram a história depois. Eu suspeito que criam depois. Foi vendo que tá dando certo, tá, vamos dar um background maior. Exato. Mas antes era uma história mais simples e tal. E aí eles foram trazendo esse herói pra se repetir porque a fórmula deu certo. Não necessariamente que era uma encarnação de não sei o que, não. Eu acho que talvez isso tenha vindo depois com o Skyward, que foi o lançamento do Skyward foi junto com o livro, né? Então, mas também não sei. O Skyward Sword, ele é o primeiro, teoricamente, em linha cronológica, eu acho, né? Se não me engano. É um dos mais bonitinhos, assim. Eu acho que é muito doido a gente falando dessa questão mais espiritual, porque a primeira encarnação deles é a única encarnação que termina feliz. E a relação deles é legal, né? Tipo, tem toda uma construção antes da Zelda sumir, tem toda uma construção de amizade entre eles voam juntos e eu acho que dá aquele pano de fundo, porque em geral a gente só acorda no susto e, meu Deus, cadê a princesa? Exatamente. Em todas as outras vezes, eles começam separados e eles terminam separados por algum motivo. No Skyward, é o único que eles canonicamente ficam juntos no final, porque a linhagem real, enfim, eles têm descendentes canonicamente. E nos outros, sempre fica no quase, né? E esse quase, ele também dá algumas lições pra gente, né? Quantas situações de quase a gente tem na vida e que vivem se repetindo por coisas que a gente não superou, né? É muito doido. Às vezes são os padrões também que a gente vai absorvendo e vai replicando também na vida. Então, acho que casa muito também com o ciclo da vida que a gente vai alimentando também, né? Tem toda a teoria também do samsara, que no budismo é o ciclo de sofrimento gerado pelo apego, né? Então, aquilo vai gerando um ciclo de experiências repetidas e assim por diante. E eu vejo muito isso na lore de Zelda em geral, justamente pelo fato de, tipo, a calamidade Ganon, de tempos em tempos ela vai voltar, então é algo que vai acontecer, vai ter que o herói despertar e assim por diante. Então, é muito também os dois lados da mesma moeda, no sentido de que a escuridão só existe por causa da luz, a luz só existe por causa da escuridão e eles vão se intercalando entre si, assim, acho muito maneiro. Total. E as próprias definições de luz e escuridão, elas também são muito doidas, assim, né? Eu acho que isso já não é mais teoria e já foi confirmado, mas eu não tenho certeza. Antes do Ocarina, um pouquinho antes do Ocarina, tem uma guerra civil em Hyrule, assim, que pega todo mundo, é caos total, e por isso que a mãe do Link larga ele na floresta, né? Porque, enfim, tava todo mundo brigando, as raças estavam... também tem a criação do clã Iga, que é nessa época, e o clã Iga, eles não concordavam com a guerra que foi proposta justamente pela família real, porque eles não estavam conseguindo informações o suficientes. Então tem tipo uma guerra da fofoca, que eles usam aquelas pedras que você bate e elas falam e te contam alguma informação. Sim, às vezes o horário, né? Então às vezes o horário. Aquilo lá tem essa teoria, né, que era utilizado como uma pedra de espionagem. Caramba! E aí o clã Iga sai porque eles não são a favor de matar inocentes, que era uma coisa que eles faziam com essas informações das pedras, que iam passando, a informação ia passando de pedra pra pedra. E eu não lembro se isso foi confirmado, mas que eu me lembro eu tinha dado um bafafazinho por cima disso e eu não entrei exatamente na comunidade pra ver. Mas se não me engano foi sim, é muito doido. E aí a gente fica pensando, esta família real, que tecnicamente é a divinda dos deuses e tudo mais, também faz muita besteira, né? Mas a gente tem muito dualizado toda essa ideia de luz e sombra. E a vida real não é assim, né? E às vezes por isso que a gente comete algumas loucuras. Você falou do budismo e é verdade. Tem um conto de Buda e o Louco que eu não lembro exatamente como que ele inicia. Ele fala sobre a definição do que é loucura. Você repetir sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Em Zelda é muito doido
isso, porque é uma luz que é autoproclamada, a luz nunca consegue vencer a escuridão 100%, porque ela sempre volta. Então, será que a gente realmente é tão iluminado assim? É muito doido, né? Não, e é massa até como essa luz e escuridão, elas se entrelaçam até, por exemplo, na Triforce, né? Então, tipo, o Ganon é uma parte da Triforce que precisa estar ali também, né? E se correlaciona. Então, quando a gente pensa em sabedoria, coragem e força, até no episódio que a gente fez aqui especial de Zelda, a gente fala, tipo, é difícil a gente pensar da gente quanto ser humano e não pensar em todas essas atribuições. Então, como se todas elas fossem parte da gente, inclusive as sombras, né? Sim, total. E você precisa da sombra muitas vezes, né? Eu acho muito engraçado esse detalhe da Triforce de, às vezes, pra ser forte, você depende de ser um pouco mal na visão do outro, né? E muitas vezes, você ser vilão na história do outro não significa exatamente que você tá sendo mal. Às vezes, pra outra pessoa, você tá sendo bom. É tudo questão de ponto de vista, né? Que doideira. E às vezes isso dá até noia, né? Porque na própria terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma máxima ali que é de, tipo, não é os fatos que perturbam o ser humano, mas sim a interpretação que a gente faz dos fatos. Nossa, que legal. Então, a gente vai muito até na lógica de reestruturar pensamentos disfuncionais e afins. Às vezes, a gente tá muito ansioso com algo que aconteceu ou que vai acontecer, quando na verdade não tá no controle. Então a gente vai muito no que tá ou não tá no meu controle nesse momento e o que eu tô colocando também de dentro de mim nisso que eu não tenho como mudar ou alterar, sabe? Nossa, isso me mata muito, porque se for contar quantas coisas estão no nosso controle nesse momento, elas são pouquíssimas. É tranquilizante e desesperador ao mesmo tempo, na mesma intensidade. É pouquíssima coisa que você tem controle, assim, você pode modificar pequenas coisas, assim. Num geral, não importa tanto, assim, o que você faça. Importa aquilo que você tem controle, que é você mesmo, seus pensamentos e tudo mais. E, normalmente, o que se passa dentro do seu cérebro muda toda a sua visão sobre uma coisa. Mas a coisa de verdade não muda. É muito mais da experiência que a gente se molda. E isso é muito da hora também, porque a gente pode pensar até no quesito ansiedade com o futuro e até livre-arbítrio e afins, né? Porque se a gente é a soma das nossas experiências e a interpretação que a gente tirou daquela experiência, não é nem da experiência, é da interpretação da experiência, pra onde a gente vai, sabe? Porque eu fico pensando, qual é o nosso poder de escolha também, se a gente é só a soma daquilo que a gente absorve. Então, quando a gente fala de escolhas e livre-arbítrio, será que existe livre-arbítrio ou a gente tá sempre condicionado para as nossas decisões com base naquilo que a gente já viveu? Então, a gente não escolheria diferente, ou a gente também pode levar até pro lado positivo. Eu tô indo pro lado catastrófico, de tipo, ai meu Deus, não temos livre-arbítrio. Mas a gente pode até ir pro lado positivo de, uau, tô feliz hoje, eu só tô feliz aqui por consequência da quantidade de momentos também, sejam tristes ou felizes, que eu passei e que eu consegui superar, ou algo nesse sentido, né? Mas tem os dois lados de enxergar. O que tu acha de livre-arbítrio? Né? Só pra dar uma... Eu concordo 100%, assim. É difícil você pensar. Eu acho que a gente tem, sim, um livre-arbítrio, mas ele é... Pras coisas como são, a gente move, sei lá, 5%. Mas como a gente vê as coisas, você move os outros 95%. Pode ser que a sua vida esteja uma merda no momento, mas às vezes você ri da própria desgraça. Isso também é um ensinamento do budismo. Tem um sutra da felicidade que eu acho... Meu, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí ele fala muito sobre isso, sobre como você experiencia momentos ruins. Às vezes, sua vida tá uma merda, mas dependendo de como você consegue interpretar essa merda, ela fica até engraçada. É fazer do limão uma limonada, às vezes. Não tem muita... Pois é, porque você não muda a grande maioria das coisas que estão ou não acontecendo. Dificilmente você consegue impedir alguma merda de acontecer. Caso consiga, que legal. Mas geralmente não. Você move 5% do ambiente que tá ao seu redor. Mas como você vê ele, os outros 95% você move. E até falando de outras mídias, assim, além de jogos, filmes e afins, tem alguma outra série, personagens que tu pensa, tipo, pô, isso aqui realmente já me marcou em algum momento da vida, eu curto muito, ou até que se relaciona com Zelda ou algo assim? Então, olha só, você falou de se relacionar com Zelda, eu ia falar, e vou falar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis me marcou muito, muito, muito. Até por conta dessas frases meio filosóficas, assim, sobre o tempo, sobre as amizades, sobre coisas que às vezes são ruins, que acontecem com pessoas boas, e é muito doido. Eu acabei de lembrar que se relaciona, sim, com o Senhor dos Anéis, né? Porque acho que todas essas obras de alta fantasia que começaram com Tolkien têm uma inspiração muito forte, né? Na mitologia que Tolkien criou ali, né? E tem uma frase que eu tatuei, inclusive, no braço. Tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Se você for desperdiçar seu tempo se lamentando sobre coisas ruins que acontecem, e às vezes sim, acontecem com pessoas boas, sim, acontecem com pessoas que não merecem, a gente desperdiça tempo de vida, né? A gente só tem uma vida. Então, o ideal é que a gente tire dela momentos e ensinamentos que são legais, mesmo de situações que às vezes não são tão legais. E até, como você estava falando também de Senhor dos Anéis, tem também a questão da irmandade, amizade. Então,
Até em Zelda, por mais que seja um personagem mais solitário, digamos assim, a gente tem uma jornada que a gente passa por vários povos, mas a gente tá sozinho enquanto tá caminhando, né? Mas a gente ajuda as pessoas, a gente até ganha bônus ou, sei lá, um item. E como tu vê também as amizades hoje em dia, eu fico pensando e refletindo muito, né? Tanto pelo digital, quanto eu, por exemplo, que trabalho em home office e acabo não tendo tanto contato, eu sinto as relações muito mais líquidas e frágeis, assim, não sei como tá pra Ai, vocês. o Bauman. Ai, Bauman, maldito eu vou Bauman. bater nesse cara, eu não aguento mais Quando ele esse cara. inventou, quando ele inventou as amizades líquidas. Não, é como se ele tivesse inventado. Ele que criou, ele Agora jogou pro todo mundo vai ligar menos para... Sim, Salabim. A culpa é dele. Mas é verdade. Não que a culpa seja dele, enfim. Mas eu acho que a tecnologia, ela fez as pessoas ficarem menos ponta firme, se for ver, né? Tipo, você como Link, por exemplo, em Zelda, você ajuda todo mundo que te pede. Você tira até mesmo do seu tempo precioso de salvar Hyrule. Você coloca esse tempo e essa energia em, sei lá, andar por um labirinto de flores, pegar insetos para uma menininha, sabe? Essas coisas pequenas, elas têm um valor. Não só nesse jogo, mas eu acho que em Zelda fica muito gritante, porque a diferença das missões é muito grande. É tipo, se você não fizer isso aqui em 3 dias, a lua vai cair. Mas tudo bem se você pegar um cachorrinho, assim, sabe? E até isso do tempo e energia que a gente investe em algo ou alguém, eu acho que, na minha visão, pelo menos, é uma das maiores demonstrações de amor possíveis, porque, como tu mesmo falou, o que você faz com o tempo que te é dado? Ele já é limitado e já é curto. E aí tu escolher compartilhar esse tempo limitado e curto com alguém em algum momento, independente se for uma amizade, um relacionamento, alguém da família, é algo muito precioso e realmente é o maior bem que tu tá cedendo pro outro, né? E aí eu fico pensando, tipo, a sociedade agora mega imediatista, é tudo pra ontem, nada mais parece ter aquele timing de também curtir o momento, né? Isso eu vejo até refletido em jogos e afins, até tem aquele termo que tá surgindo agora que é a síndrome do PC Gamer, que é você ter um puta nave espacial e só rolar Steam pra cima e pra baixo e não saber o que jogar, sabe? Nada mais parece. A ânsia de ter, o tédio de possuir. Nossa, isso é doideira mesmo, né? Isso acontece muito. Acontece de verdade, assim. Acho que eu tive um pouquinho da síndrome do PC Gamer, mas ela foi depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia a gente não conseguiu mais desligar a internet. E quando você trabalha online, trabalha com outras pessoas, enfim, seja mesmo sendo CLT e tal, se você tem que fazer reuniões, você tá sempre no trabalho. Você sempre tá no trabalho. E parece que as coisas não podem esperar. Tipo, a gente trabalha com marketing. Não vai acontecer nada se você entregar amanhã uma coisa que você tinha que entregar hoje. Ninguém vai morrer. Você não é médico. Ninguém vai morrer. Mas parece que é uma coisa assim de outro mundo. Meu Deus! Se eu não entregar em story hoje, 5 pessoas morrerão. E não é assim, né? Mas a gente alimenta e retroalimenta e é a cobra comendo o próprio rabo ali de ansiedade em relação à produtividade, em relação à expectativa mesmo. Acho que expectativa de produtividade e expectativa até mesmo de relacionamentos. Já pensou nisso? Tipo, nossa, eu passei dos 30. Aos 30 anos eu imaginaria que eu ia ter uma casa, que eu ia ter, sei lá, que eu ia estar casada, que eu ia estar fazendo tal coisa. E às vezes você não tá. Isso bate na bunda de uma maneira que é terrível. É esmagador. E fica se medindo na régua das outras pessoas também, né? Que às vezes vieram de lugares diferentes, têm experiências diferentes e objetivos diferentes, e aí você pensa, pô, fulano já tá em Nárnia e eu ainda tô aqui, sabe? Exato. E acontece, às vezes não é nem na maldade, esse tipo, ai, que inveja. Não, às vezes é tipo, nossa, como eu sou ruim, sabe? E a gente é bombardeado por pessoas muito diferentes, né? A internet proporcionou isso. Antes, sei lá, se você morava num bairro, as pessoas que você convivia, que você se comparava, entre muitas aspas, elas eram muito próximas a você, né? Querendo ou não. Às vezes um tava melhor que o outro lá, mas tava tudo bem, né? Tava tudo mais ou menos ali. Hoje a gente tem acesso a casas e pessoas, a bens, você nem imaginava que aquilo existia, assim, né? E aí você fica, nossa, quando que eu vou conseguir isso? Nunca. Mas isso é motivo pra que eu fique triste? Não. Mas, enfim, o mundo continua girando, você triste ou não. É muito doido. Não, total. Isso até como mecanismo de defesa, assim, quando a gente fala de evolução quanto espécie, por exemplo. Era natural a gente precisar se sentir aceito num grupo, porque senão poderia significar morte. Afinal, pô, ter uma tribo ajudava a gente a se alimentar, a cuidar da família, a ter agricultura e assim por diante. Então, ser excluído do grupo social era algo realmente ameaçador, né?
Hoje em dia, a configuração tá completamente diferente da sociedade. Mas aí, como a gente consegue pegar esse medo primitivo e canalizar hoje? Talvez eu não recebi tantas curtidas quanto eu deveria, ou talvez o fulano de tal tá em tal lugar e eu não tô. Então a gente vai meio que pegando esse medo de punição no social, que é ancestral, e canalizando ele numa escala global, que antes era limitado na nossa tribo, agora tá limitado a simplesmente o planeta Terra, sabe? Tem um negócio muito engraçado que acontece comigo direto, que é, às vezes eu tô olhando stories, assim, dos amigos, e aí eu vejo um story de algum rolê que as pessoas foram e não me chamaram. Eu fiquei, ai, não me chamaram! Dói. Ai, eu sou horrível, não gostam de mim. Mas se me chamasse, eu não ia ter ido, sabe? Às vezes a gente faz ainda não chamar, porque tipo, mas eu já chamei 15 vezes, não veio. Daí na 16ª, mas eu queria ser chamada na 16ª. Eu queria ser chamada, pode chamar. Eu vou não, mas... Não, total. E até essas questões sociais e afins trazem até uma pressão profissional. E, inclusive, nessa pressão profissional de desempenho, produtividade, queria falar da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que com apenas uma matrícula você consegue ter acesso a todos os cursos da plataforma para testar, destestar, ver qual é realmente a sua vibe e aí mergulhar na carreira. Inclusive, hoje a gente vai ajudar algum personagem com alguns cursos da Alura. Vou te convidar a sortear um papelzinho aqui de dentro e me passar. Eita, eu peguei... Aqui, ó. Se o Frodo quisesse documentar a sua jornada até Mordor, quais cursos da Alura ele deveria fazer? A. Adobe Illustrator, para criar mapas ilustrados. B. Comunicação, para ele poder narrar suas histórias. Ou C. Arquitetura da informação, para ele organizar um diário de bordo ali de viagem. Nossa, arquitetura de informação... Deixa eu só entender. E trabalha com dados em nuvem, é isso? É? É porque eu acho que talvez... talvez a arquitetura de dados seja mais interessante, porque aí ele conseguiria treinar um modelo de IA para ver onde tem orcs e onde não tem em Mordor. Ele conseguiria mapear muito mais fácil para ver por onde passar e para não topar com nada ameaçador ali, às vezes até saber se tinham aranhas ou não, nos lugares que ele tava querendo passar, e se o Gollum tava ou não mentindo pra ele, dava super. Se bem que os de comunicação são muito bons também, porque ele escreve um livro depois, né? Então, acho que é uma ótima. Mas se você também tá querendo se profissionalizar, seja trocar de carreira ou até ficar mais imerso nos seus conhecimentos, a Alura deixou um desconto bacana pra nossa comunidade. É só você botar o celular pro QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição. E, Haru, bora fazer um momento mais bate-volta, mas mais relax. Vamos dar uma respirada e expira. Eu tô muito matraca. Expira. Agora, cena que você nunca esquece. Série, filme, jogo. Pô, aí eu vou soar repetitiva, né? Mas eu gosto muito dessa cena do Senhor dos Anéis, em que o Gandalf tá falando com o Frodo, que ele se pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o Gandalf diz que não sabe e foda-se. E a vida é assim mesmo, mas tudo que a gente pode fazer é aproveitar enquanto estamos aqui. Caramba. E qual personagem seria um terapeuta perfeito? Tô lendo tua mente na minha disciplina de psicologia de leitura mental. Gandalf. O Gandalf seria um terapeuta ótimo, só que ele seria um terapeuta horrível também, dependendo da pessoa, porque ele é muito foda-se, quando você precisa dele, ele vai embora. O mago nunca tá atrasado, ele sempre sabe a hora que quer chegar. Exatamente. E justamente quando você precisa dele, ele, some. Ele fala as coisas na sua cara. Então, assim, não tenho certeza se ele seria um terapeuta muito bom. Mas talvez pra mim seria. Eu troquei de terapeuta e de abordagem também faz algum tempinho. Esse ano inteiro eu venho fazendo TCC, antes eu fazia psicanálise. E é muito doido. Com essa nova abordagem, às vezes eu acho que a minha terapeuta tá me tratando de uma maneira meio Gandalf, assim, meio foda-se. Só que qual é a questão aqui, né? É que a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. Então, sim, é meio foda-se, mas às vezes o foda-se é o que a gente precisa mesmo, né? Nem sempre o colo, ele vai te ajudar. Então, o colo, ele pode te acostumar de uma maneira meio ruim, né? Eu gosto de pensar na lógica do terapeuta tentar te ajudar a ser o seu próprio terapeuta com as suas ferramentas, né? Pegar as ferramentas da psicologia e aplicar na sua realidade para que você consiga ter essa autonomia, né? Então, acho que trabalhar na linha da autonomia é muito da hora. Nossa, eu acho que é isso que ela tá fazendo. Eu amei saber. Eu também sou da TCC, então grande chance. Porque tem cada tapa na cara que... Escuta aqui, por que você liga pra isso?
Tá bom. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então a gente fica assim, realmente, né? Queria escutar isso? Não. Mas às vezes é o que a gente precisa, não o que a gente quer. E a última do bate-volta. Se você fosse um personagem de videogame, qual seria o superpoder que você queria ter? Gostaria muito de ler pensamentos. Pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Acho que persuasão é mais interessante, assim. Eu quero que as pessoas vejam as coisas pela minha lente. Ah, tipo o Killgrave. Não sei se você conhece o Killgrave. Uhum. É um dos meus vilões favoritos, inclusive. Porque eu acho o poder dele muito maneiro. É, Tipo, ele muito pode legal. fazer, sei lá, assinar a paz mundial em 5 minutos. Pronto, resolvido. Que é uns velhos brigando por nada, né? Então, assim, eu acho que seria uma das primeiras coisas que eu ia fazer. É, também, claro, em Jessica Jones, pelo menos o que eu assisti, a participação do Killgrave era meio problemático, assim. Mas dá pra fazer de um eu jeito confio que você ia usar bem. menos. Eu confio que você ia usar bem. Tem que usar nos terapeutizados. Não dá pra dar asa pra cobra. Essa É que talvez com asas a gente vire cobra, né, eventualmente. Mas eu sabendo dessa possibilidade, eu já ia trabalhar nela antes de ter o poder, assim. No dia 1 do poder, eu já ia ter que trabalhar nela, entendeu? E como é que o pessoal faz também pra te acompanhar agora futuros projetos? Se também quiser contar um pouquinho pra gente como é que tá vida profissional e afins, e onde a galera pode encontrar pra te acompanhar mais. Gente, vocês me encontram em Haru, H-A-R-U, em todas as redes sociais. Tem um Digley, mas eu não posso usar esse nome. Bom, é o nome de Pokémon que canta. Mas você me encontra por lá. Eu faço vídeos sobre jogos e sobre cultura pop num geral. Faz uns 10 anos, já falei muito sobre animes. Hoje o meu foco é um pouquinho mais jogos e, eventualmente, algumas coisas interessantes que eu acho no meu caminho. Eu sou autista, então algumas coisas também sobre dinossauro, eventualmente, e sobre arte, que eu gosto muito de falar sobre. Sobre projetos, eu tô preparando um vídeo sobre o Giger, que é o artista plástico que criou o conceito do Alien. Não só do Alien, mas de jogos como Darkseid. Enfim, ele foi um dos precursores do... Acho que é futurismo biomecânico, que é muito doido. Viagem na maionese de artista plástico que acabou virando um dos maiores ícones da cultura pop. E esse cara, se ele fizesse terapia, eu tenho certeza que metade do que ele criou não tinha saído, não. Não, sensacional. E queria dizer também muito obrigada por ter participado aqui, porque eu te admiro muito como criadora de conteúdo. Antes da gente se conhecer e ser amigas, eu já adorava o que tu fazia na internet. Eu acho que tu é uma pessoa que é mega apropriada dos temas que tu fala. Tu é uma artista muito completa, atriz, dubladora e afins. Então eu te olho ali como uma figura bem referência. Então eu queria agradecer a presença. Fico muito feliz de verdade. Se quiser finalizar o programa com o pica-pau, ia ser tudo pra mim. Pera, te beber uma água. Que dia! Bola de morango!